Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos com a professora da UENF, Arlete Sendra, aprendendo um pouquinho de tudo. Professora Arlete, qual a sua religião? Então, eu sou bastante ecumênica, mas os meus rituais religiosos são católicos apostólicos romanos. Mas sou ecumênica, eu acho que Deus está em todos os espaços, para todas as pessoas, entende? E mais ou menos por aí. Tem diferença de ter religião e ter espiritualidade, na opinião da senhora? O que é mais importante? Eu acho que tem a diferença sim, viu? Eu acho que a espiritualidade é realmente a grande alavanca da vida, viu? E essa espiritualidade, curiosamente, paradoxalmente, ela está presente até nos ateus. Porque há aqueles que não acreditam, né, entre aspas, em Deus, mas nas dificuldades apelam para Ele. Eu não diria que seja uma apelação apenas semântica. Ai, meu Deus, como se fosse a força do hábito, como se fosse um elemento cultural. Mas eu acho que alguma coisa que realmente está dentro de nós. Porque realmente há forças estranhas dentro de nós. Para mim, essas forças estranhas, né? Não é a força estranha da Gal, né? Acho que é a Gal que canta a Força Estranha, acho que é. Mas não é isso, é alguma coisa, uma energia. E essa energia, para mim, é força criadora. Essa energia, para mim, é religiosidade, é cumplicidade com o éter. Para a senhora, talvez, não sei se alguém já perguntou isso à senhora, para a senhora Jesus existiu? Então, há um livro bastante interessante em que vem trabalhando, quer dizer, houve vários atores, várias pessoas, né, que vieram acreditando nessa mensagem, propondo esta mensagem, né? Então, historicamente, Jesus existiu. Então, ninguém pode negar, a história registra a presença de um Jesus de Nazaré. O castigo do Jesus de Nazaré, até onde eu estou indo, historicamente, de ter sido crucificado, era da época... O costume, né? da penalidade. Era a penalidade, tanto que ele foi crucificado entre dois outros, né? 2 ladrões, né? Agora, essa aqui, bom, até aí a história está registrando. O que é a história, aí já não dá mais para registrar, é esse aspecto da espiritualidade. Quer dizer, como aconteceu esse sair do túmulo, entende? Como aconteceu isto, entra na questão da religiosidade. Você pode crer ou não crer. Eu creio, entende? Porque eu creio na existência da alma. Eu creio na pureza de almas. Então, eu acredito que há almas que realmente... E a senhora recorre a Jesus quando a senhora precisa? Nossa, e como? É uma presença na minha vida. E vou falar a você, eu acho que sou o que sou, se conquistei alguma coisa através do meu trabalho, eu diria a você que a Arlete tem 10%. O Cristo que mora, que me dá a força, que te sustenta, é que né? realmente... Então, eu não sei exatamente onde eu estou, onde eu sou, mas eu sou muito pouco, ouviu? Agora... a gente se une no pó. Exatamente. E se faz diferença nas espiritualidades. Eu acho que o que me fez me desenvolver e me envolver, na verdade, com as questões ligadas à educação, com as questões ligadas às academias, aos meus estudos, isso tudo já é emanação espiritual. A Arlete é muito pouco mesmo. Muito bonito. Arlete, morte e pós-morte. A senhora acredita que existe a vida após a morte? Eu queria tanto saber isso. Teria vontade de encontrar com alguém? Olha, podendo voltar? Não, veja bem, eu tenho uma relação muito bonita com a morte, como tenho uma relação muito bonita com o tempo, né? O tempo, para mim, é um elemento que vai passando naturalmente e eu vou driblando nele, ouviu? Com a maior tranquilidade. Um dia de cada vez, a cada hora, as questões daquele momento.
Eu não tenho que adiar, porque o que vai acontecer amanhã, imagine. Não, eu não tenho que sofrer, amanhã Essa vai é a magia do acontecer, tempo, né? ou que não vai acontecer. Eu tenho que viver do meu momento agora presente, intenso, como estou vivendo aqui com vocês. Bem, então essa relação com a morte, eu não sei se no meu momento eu vou ter medo. Eu não tenho. Eu diria a você que não. Eu acho que ela dói um pouco, entende? Porque você vai observar que toda pessoa ao morrer tomba a cabeça. Então, eu acho que esse tombar a cabeça, esse entregar-se... O último suspiro, né? Esse profundo suspiro de despedida, eu acho que ele deve doer um pouco. Mas, um grande pesar, de repente, né? Eu acho que a gente tem que estar preparada para ele. Então, essa relação é muito tranquila. E acho que existe um pós-morte. O Teilhard de Chardin, que é, na verdade, um filósofo, um teólogo, eu acho fantástico, acho que é do século XIX, o Teilhard de Chardin disse que nós somos como que pontos luminosos, que somos atraídos por um ponto luminoso maior. E eu acredito nisto, que sejamos esses pontos luminosos, que somos atraídos por um ponto luminoso maior, onde nós nos concentramos. E aí eu faço um pouco de literatura e digo, por que não somos estrelas no céu? Assim, eu tenho a impressão que a gente, na verdade, quando eu olho assim poeticamente para o céu, eu digo, acho que somos seres piscando ali, acenando para a terra, mandando força, ou que precisando de força. Eu faço toda essa literatura para poder entender. Mas a visualização física, como a Gasparetto coloca, como as outras, Violetas na Janela, por exemplo, que é um livro que tem um momento que eu acho muito forte, quando ela vem do céu visitar a família, e o primeiro lugar que ela passa no cemitério onde ela está enterrada. E a primeira coisa que ela fala, gente, eu nunca mais quero voltar aqui. Porque aqui eu voltei a sentir frio, voltei a sentir dor, voltei a sentir saudade. A senhora acha que essa passagem vai dar para o ser humano, para o mortal, essa plenitude? Vou te ver, mas vou te ver em outra plenitude, numa leveza, de uma coisa muito mais branca, propriamente dita? Pois é, o cemitério é o espaço da solidão. Ele me mete medo. Eu tenho horror a cemitério, entende? E só vou por muito afeto. Não vou a cemitério, não acompanho um velório por questões sociais. Acompanho por afeto. Agora, realmente é um momento, é um espaço absolutamente solitário. E eu acredito que as almas não se encontrem ali. Porque quando o corpo está ali, a alma já não está mais. Segundo leituras que faço, é um momento de maior sofrimento da alma, né? Porque ela quer ainda estar presente, que também não acredito. Eu acho que expirou o momento final, a alma foi embora. O corpo não funciona mais, ela não tem o que fazer no corpo. Ela está no corpo enquanto ela pode engendrar, inocular energia. Fora disso, não está. Mas agora, esse pós-morte, que ele existe, senão a vida seria uma inutilidade, né? Professora Arlete, por que, na opinião da senhora, eu já obtive algumas respostas até que me deixaram mais, vamos dizer, me acalmaram da minha mente inquieta. Porque uns nascem e vivem 30 dias, outros nascem e morrem com 100, outros nascem paraplégicos, outros têm uma vida saudável. Isso é histórico, passado? Qual a leitura que a senhora tem dessa vida que não é igual? Será que Jesus, ou Deus, ou ele pinça ali, você vai assim, você vai assim? Olha, há um mito grego que eu acho fantástico, que é o mito de Não sei se vai haver tempo, mas eu vou contar muito rapidamente, e isso me faz acreditar um pouco. Qual é o mito de Há um determinado espaço, quando a pessoa morre, onde há 3 juízes. Então, quando você chega, se apresenta a esses juízes, você traz como se fosse uma ementa de tudo que você fez. Aí, essa ementa está ali trazendo tudo. Fiz isso, isso, tá? Então, eles determinam. Sobe. Aí você sobe a escada e você vai viver um espaço onde você vai viver uma série de situações. Parecido com Dante Alighieri também. Você vai viver uma série de situações. Depois,
quando você... Aí vem um preconceito, você está purificado, e você desce, entende? Você já está purificado. E você contempla o mundo. Você contempla o mundo, você já está espiritualizado, né? Já se desapegou da carne. Então você olha as coisas com um olhar um pouco diferente, né? E você olha o mundo. E você determina como você quer, porque lá nesse espaço anterior... Você determina livre-arbítrio? É ali que está o livre-arbítrio, porque nesse espaço anterior você tem conhecimento do que você fez. E você recebe, por inspiração, por circunstâncias, você recebe a competência, o desejo, você tem o desejo de mudar um pouco a sua vida, de compensar de outra forma os seus erros, né? Então, quando você vem, que você passa por esse novo espaço, né? Que você olha o mundo e você está impregnado desse sentimento, você escolhe o que você quer ser. Para os gregos, você pode querer ser uma pedra, um animal, uma árvore. Para os gregos, tudo isso é válido. Para a religião espírita, não. Você tem que... Há um processo de evolução. E quando você escolhe, você quer descer assim, você passa pelo último rio, que é chamado Rio Létes, que são as águas do esquecimento. E você tomou a decisão, esqueceu o que viveu lá em cima e entra naquilo que você escolheu. Você volta na abstração. Você volta já tendo feito a escolha, ou seja, o livre-arbítrio está lá. Você não sabe o que você escolheu. Você não sabe mais o que escolheu. Então eu acho que o mito de Hera, eu acho fantástico. Eu gosto dele e eu acredito nele. Professora Arlete, é um momento muito feliz na sua vida e um momento muito triste. Olha, momentos felizes foram muitos, né? Como também foram muitos os momentos tristes. Mas eu diria a você que, sem nenhuma retórica, simplesmente por vivência, eu tive uma alegria quando os meus filhos nasceram, viu? Uma alegria tão grande. Eu tenho 3 filhos, tenho 3 netas e um bisneto. Mas, sabe, essa presença assim, na minha vida, ela foi tão grande, tão forte, sabe? Que eu cito como os grandes momentos de minha vida, né? E se você me pergunta momento triste, eu conheci muitos. Nossa, como eu conheci momentos tristes. Mas o falecimento de minha irmã, há 12 anos, ele me trouxe uma dor muito profunda. Eu tive muita dificuldade, aliás, há 12 anos não mais, porque foi em 92, 93. Ele me trouxe um encontro com a morte de uma forma... Muito próxima. E muito agressiva, entende? Porque foi assim um momento em que a morte chegou enrolada em dor. Vê se isso pode. Como seria uma morte enrolada em dor? Do sofrimento da pessoa, exatamente. Então, ela chegou assim, a pessoa envolvida em sofrimento, e você pensando assim, meu Deus, a morte suaviza. Então, ter assistido ali e uma constatação, eu acho que a morte entra pelos pés. Por quê? Os pés frios, as pessoas, olha, elucubração pura, né? Mas os pés se esfriam, entende? E nada aquece, viu? É sem vida, né? Que coisa terrível, né? Ou seja, a ausência de vida começa no frio, né? Então eu assisti isso de maneira assim mais nova muito do que a senhora? Próxima. Mais nova que a Não, senhora? De maneira muito próxima e vivendo as dores também. Então a morte de minha irmã, Maria do Carmo, foi talvez o momento mais triste de minha vida. Não foi a morte de meu pai, já aos 90 anos, absolutamente esperável. Não foi a morte de minha mãe, que morre de parto aos 30 anos, porque eu não tinha essa concepção ainda de morte, entende? E outras tantas que fui perdendo. Mas essa veio e ela grita dentro de mim até hoje. É alguma coisa que é um grito. A senhora evoluiu com isso? Em algum ponto da sua vida? Ah, parou para repensar alguma coisa que antes ela dava mais valor do que
que não deveria ter dado, de repente? Não, eu acho que as coisas vão acontecendo e eu vou, de uma certa forma, direcionando para os meus interesses, entende? Isso então, é do ser humano, né? Isso é do ser humano. Na verdade, essa reflexão sobre a morte, que a partir daí, há uma frase do Guimarães Rosa no livro Grande Sertão Veredas, em que ele diz que as pessoas não morrem, ficam encantadas. Então, eu realmente penso isso, entende? Não existe uma morte definitiva. Para cada um de nós, há diferentes pessoas encantadas. Então, são pessoas que não morrem em nós. Mais ou menos isso que eu penso. Todo dia nós temos que ter um propósito de vida. Os propósitos que a gente tem, eles são indefinidos ou todos eles têm que ter início, meio e fim? Ah, não há fim. O bonito da vida é que ela não tem fim. Porque todo fim é o princípio de uma outra coisa. Então, você vai desenvolvendo uma ação e você não vai concluí-la. É uma falsa conclusão, porque inclusa nesta conclusão está um novo nascer. Então, não há fim. O que é bonito na vida é isso. Eu uma vez fiz um poema em que eu terminava dizendo assim... e quando me virem caminhando assim, entre silêncios e pensares, olhar distante numa falsa abstração, apontem como alguém que ainda ama, sonha, luta, espera e crê. Então, só então digam, ali vai uma jovem, para quem todo amanhecer é sempre inaugural, e que acredita que enquanto houver vida, não haverá ponto final. Fantástico. É isso, não há ponto final, entende? Porque são ponto e vírgula que você vai colocando, ou um novo capítulo que você inicia, né? Ou reticência, tem horror das reticências. Reticência é aquela pontuação que deixa que o outro complete o pensamento, né? Não, meu pensamento tem que ser completado. Não coloque ali o que lhe convém, né? Não coloque aquilo que eu não quero, não me atribuam pensamentos que não são meus. O que mais te incomoda e o que a senhora tem medo? O que mais... Bom, o que mais me incomoda é a violência. Em todas as características, vertentes dela. Porque eu acho que na violência o homem perde a dimensão do ser humano. Então, ele vira um animal na essência da palavra. Realmente me incomoda em todos os sentidos, viu? É a violência e acho que ela está extrapolando de tal maneira que às vezes eu penso que há um outro ser nascendo do ser humano. É complexo isso, né? Duas almas num corpo só? Não, é como se nós estivéssemos dando à luz, né? Parindo um outro ser humano, que não é mais esse de carne e osso, entende? Com essa carne que temos, com essa ossatura que temos, com esse pensar que temos. É como se estivessem nascendo outros seres, como já existiram os jurássicos, os seres jurássicos. Então às vezes eu penso que hoje estamos escrevendo o início de novos seres e que nós seremos seres já superados, em extinção. Eu penso que este homem, aí é um certo pessimismo mesmo, que este homem que hoje somos é um ser humano em extinção. Nós estamos, conscientemente ou inconscientemente, não sei, por que razões não sei, se o mito de Hélio explica, não sei, mas estamos gerando novos seres e que não têm a dimensão humana. Eles terão que ser seres... que nome eu vou dar? Transcendentais? Não, o transcendental é o superior. Seriam os seres assim, entre a máquina e o homem, entende? Há um nome específico que, na verdade, no momento eu me esqueci. Mas esses seres entre a máquina e o homem, em que a máquina vai fazer prevalecer a força dela. Então, é esse homem cibernético, talvez, entende? Entre a máquina Então, esta máquina vai fazer valer a potência dela. É isso que eu penso um pouco da vida. Professora Arlete, infelizmente nosso tempo está acabando, mas nós temos ainda 1 minuto e meio. Eu gostaria muito que você fizesse suas considerações finais e deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Então, eu agradeço o convite.
Me senti bastante lisonjeada pelo convite. Quero dizer, e repito, sem faltar à ética e sem ser desrespeitosa, que você me fez perguntas muito difíceis, né? Eu sabia com quem eu estava perguntando. Obrigada, mas na verdade fez com que eu revelasse alguns dados de minha maneira de pensar e de ver a vida, né? O que eu poderia dizer com a minha experiência, né? Experiência mesmo no sentido bem amplo, por ter participado de vários momentos, né? É que a nossa vida é a construção nossa, a arquitetura é nossa. Porque se nos derem uma outra arquitetura, a gente pode perfeitamente remodelar o que nos foi apresentado e fazermos a nossa própria construção. Então, ninguém pense que há destino. Não, não há destino, né? Destino é o quinhão que toca a cada um. E o quinhão que me toca na vida, eu vou buscar. Daí eu dizer que, na verdade, e me apoiar nisso, destino é o quinhão que toca cada um, eu vou buscar o meu destino, vou buscar a minha parte na vida, que todos nós temos direito a esse fragmento da vida, a essa parte da vida. Então, não se acreditem pequenos, nós é que nos damos a dimensão que queremos nos dar, né? Não temos a dimensão que outros nos dão. E acreditem em si próprio. E esse acreditar e esse lutar pelo que se deseja, pelo que se quer, né? Me parece que é o grande instrumento e o grande passaporte para passarmos por aqui. Tá Muito bom? obrigado. Eu que te agradeço muito. Obrigada mesmo. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.